No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Digital. Durante as 5 aulas, o professor Ulisses Juliano fala sobre o passado e o futuro da inteligência artificial, a gestão dos algoritmos, a ligação entre máquinas e seres humanos, as implicações sociais e políticas da inteligência artificial, além dos desafios e perspectivas dessa ferramenta aplicada ao direito. Confira a aula 2. Olá, meu nome é Ulisses Juliano, é um prazer ter você aqui de novo nessa segunda aula que nós estamos abordando o assunto sobre direito digital. Mais especificamente sobre o impacto da inteligência artificial no cotidiano do cidadão. E o que isso reflete para a gente aos nossos direitos, à nossa vida, ao nosso cotidiano. Bueno, meu nome é Ulisses Juliano, eu sou professor, sou assessor jurídico, sou advogado, sou o seu servo aqui hoje e pesquiso sobre esse assunto já faz um bom tempo para a dissertação do meu mestrado, que é exatamente o impacto da inteligência artificial nas relações de trabalho sob as salvaguardas dos direitos humanos. Como que a gente pode se proteger de uma tecnologia tão essencial hoje para a nossa sobrevivência, eu digo até, mas também tão perigosa, com tantos desafios que nos apontam aí. A aula de hoje eu vou falar sobre a estrutura da sociedade, a gestão algorítmica do ser humano. Como que essa gestão ocorre? Como que essa gestão está nos afetando em nosso dia a dia? O profissional aqui do estúdio, durante um intervalo entre uma aula e outra, me comentou que após a primeira aula apareceu a notícia no celular dele sobre um software de inteligência artificial que era utilizado por uma força militar para treinamento de combate em um drone. Ela se voltou contra um ser humano porque ele estava alterando ali a pontuação daquele drone. Então, aquele drone era utilizado para atirar, para acertar alguns alvos, mas ele percebeu que tinha alguém afetando a pontuação daqueles alvos dos seus tiros. E, rapidamente, aquele drone se virou, infelizmente, contra o ser humano e alvejou esse ser humano. A grande questão que esse profissional me procurou foi: Ulisses, eu sequer pesquisei sobre inteligência artificial. Eu nem mexi no meu celular, eu estava fazendo o meu trabalho aqui dentro do estúdio. Quando eu abri meu celular, tinha notícias sobre inteligência artificial. E é isso que ocorre. O algoritmo está atento a tudo o que você fala, aonde você vai, com quem você vai, quando você vai. Essas informações são captadas pela inteligência artificial e são utilizadas, e aí eu volto à aula anterior, aqueles grandes dados. Enquanto eu estava aqui no estúdio falando sobre inteligência artificial, sobre software de tecnologia, o celular dele captou esse dado, transformou esse dado em informação, porque o celular, a tecnologia, o Google entendeu que ele estava interessado nesse tipo de conteúdo e compartilhou para ele, sem ele pedir, sem ele sequer pesquisar, compartilhou com ele essa informação. Isso é muito relevante. É muito relevante porque afeta a nossa vida, afeta o nosso cotidiano, afeta a nossa forma de pensar, influencia nas nossas decisões, nas tomadas de decisões que precisamos ter todos os dias. A grande questão é como controlar isso. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu quero trazer a você uma história antiga, ali da mitologia grega, a história de Cronos. Cronos foi um titã. Esse titã era filho de Urano. Urano era o deus mais poderoso à época. E Cronos entendeu que ele só poderia reinar se ele conseguisse destronar o seu pai. Cronos rapidamente reuniu seus irmãos, que também eram titãs, e organizou uma rebelião contra o próprio pai Urano.
E assim o fez, e Crono destronou seu pai e assumiu todo o poder na mitologia grega em sua época. Mas, como quem apronta fica sempre com a pulga atrás da orelha, Cronos também ficou preocupado, porque ele sabia que da mesma forma que ele destronou seu pai, ele poderia ser destronado por um dos seus filhos. E a partir de então, todos os filhos que ele tinha, ele literalmente comia esse filho. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar uma imagem de Saturno, que é o deus Cronos na mitologia romana, criada por Goya, um artista fantástico espanhol. E nessa imagem tem esse deus Cronos comendo, engolindo um próprio filho. Uma imagem terrível, mas extremamente interessante. Um artista que sobreviveu ao seu tempo. Mas voltando à história, Cronos começou a engolir, a comer todos os seus filhos. Assim que eles nasciam, ele pegava o filho, pegava a filha e engolia esse filho. Por que Cronos fazia isso? Porque Cronos não queria ser destronado, ele não queria perder o seu trono, ele não queria perder o seu reinado, ele era um deus. Só que uma das mulheres de Cronos se chamava Reia, e mais uma vez as mulheres, sempre muito mais inteligentes que os homens, e entendeu que ela precisava proteger o seu filho. E assim que nasceu seu filho, Reia o protegeu, escondeu, não falou para Cronos que tinha ganhado um filho. E aí ela deu o nome desse filho de Zeus. E aí você já conhece a história. A profecia que Cronos recebeu depois de algum tempo se cumpriu. Zeus destronou Cronos e assumiu o seu reinado. E até hoje a gente conhece a história de Zeus, o Todo-Poderoso do Olimpo. E reinou ali no Olimpo com os seus irmãos e irmãs. Essa história serve para elucidar um fato muito interessante que está acontecendo nos dias de hoje. Tal como os titãs, as Big Techs, elas engolem todas as pequenas empresas que aparecem. E elas engolem de duas formas. Ou elas destroem aquela empresa, fazem várias estratégias para acabar com o impacto daquela empresa no mercado de trabalho, ou literalmente as compram e incorporam aquela empresa no seu grupo, no seu conglomerado de empresas. Eu estou falando de Big Datas, de Big Techs, perdão. Eu estou falando de grandes empresas de tecnologia, como Google, como a antiga Facebook, que agora se chama Meta, como Amazon. São empresas que dominam o planeta inteiro. Se você quiser comprar um produto hoje, antes de comprar, com certeza você pesquisa na Amazon para saber se aquele produto tem disponível na loja virtual e se ele está mais barato e quanto tempo que ele pode ser disponibilizado para você. Se você quer fazer uma pesquisa hoje, se você quer saber de algum assunto, se você quer ter acesso a algum conteúdo, você não vai deixar de antes pesquisar no Google. O Google vai te dar essa informação, ele vai te fornecer esse conteúdo, seja ele qual for, alguma coisa vai estar disponível lá. Da mesma forma, se você quiser ser visto, ser lembrado, se manifestar, falar, ser ouvido, se mostrar o seu trabalho, mostrar o seu cotidiano, você vai precisar de redes sociais. E hoje nós não temos outra rede tão impactante como o Facebook, que comprou o Instagram, que também faz parte do seu conglomerado, que também comprou o WhatsApp. Essas grandes empresas, da mesma forma que Cronos, elas dominam hoje a nossa forma de ver o mundo. Você vê o mundo através dos olhos do Google. Você vê o mundo através dos olhos da Amazon. Você vê o mundo através dos olhos do Facebook, da Meta. Através dos olhos da Shein, através dos olhos da Alibaba, através dos olhos da AliExpress. Essas empresas de tecnologia, elas estão determinando a nossa forma de viver. O que comprar, o que comer, o que vestir, com quem se relacionar.
Ora, hoje você com certeza conhece pessoas que conheceram outras pessoas por meio das redes sociais ou até por aplicativos de relacionamento, como o Tinder. Aplicativos que a sua única função é colocar duas pessoas com perfis parecidos que se encontrem. Talvez você, se passasse por aquela moça ou aquele rapaz num bar, você sequer falaria com ele, porque você não sabe quais os gostos, quais as vontades, os projetos, os desejos. Mas a partir do momento em que aquela pessoa utiliza uma rede social como o Tinder para colocar as informações pessoais do que gosta de comer, do que gosta de fazer, de como que gosta de viajar, qual o estilo de vida, estilo de música, preferências das mais diversas, a própria tecnologia, o próprio aplicativo, por meio dos algoritmos, eles colocam você em contato com essa pessoa e vai falar para você, olha o que eu estou te dizendo. A gente às vezes acostuma com a tecnologia e não percebe o impacto que essa tecnologia tem na nossa vida. Um aplicativo criado lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, lá na Inglaterra, lá na China, determina com quem você vai sair no sábado à noite. Ele escolhe para você qual o melhor perfil para você. E eu vou te dizer, você vai. Porque a gente confia nessa tecnologia e a gente vai e se encontra com essa pessoa e da mesma forma que você também, talvez até você, teve sucesso em um relacionamento amoroso após encontrar uma pessoa e talvez essa seja a pessoa da sua vida hoje. Uma pessoa que você nunca teria acesso se não fosse por meio do aplicativo. Mas vamos devagar. O que é um algoritmo? Um algoritmo é basicamente uma série de instruções que um computador segue para realizar uma tarefa. Então, o computador ele tem um software, e aqui a gente está falando sobre inteligência artificial, não necessariamente todos os softwares são de inteligência artificiais, tá? Ele tem um software, vamos falar aí de Instagram, por exemplo, que é um dos mais conhecidos que nós temos, e esse software ele trabalha por meio de algoritmos, que é uma série de instruções, que são informações, que são códigos, tá? Que a gente passa para o computador para ele tomar decisões, para ele realizar tarefas. Lembra daquele exemplo que eu dei na primeira aula do rapaz que publicou uma foto numa praia da Bahia? Ou de uma moça que publicou uma selfie naquela praia? Enfim, aquela foto, ela vai para alguém por meio dessa série de instruções algorítmicas. Para quem que vai aquela foto? Essa foto vai para uma pessoa que tem interesse de ver moças ou rapazes bonitos como você em uma praia. Vai para uma pessoa que já, talvez não te conhece, mas já pesquisou várias fotos de pessoas na praia. Da mesma forma, se você compartilhar uma foto todo bem vestido, toda bem vestida, em um escritório de advocacia, de arquitetura, em um estúdio de televisão, você compartilha aquela foto, pessoas que se interessam por aquela área vão receber aquela foto. Mas preste atenção, eu nunca te vi na vida, eu não sei nem onde você mora, talvez você esteja fora do Brasil, mas porque de alguma forma você pesquisa professores que falam sobre inteligência artificial, vai aparecer um videozinho meu. E você ali mexendo no Instagram vai aparecer lá, Ulisses Juliano falou sobre inteligência artificial e relações de trabalho, inteligência artificial e aplicativos amorosos, enfim, vai aparecer para você algum vídeo, alguma publicação, um texto, um comentário que eu fiz e por meio daquela foto, daquele vídeo, daquela publicação, você tem acesso a uma pessoa que você também nunca viu e talvez nem tenha interesse de conhecer. Você tem interesse naquele conteúdo. E aí você começa a me seguir. A partir daquele momento, a gente desenvolve uma relação virtual. Você tem acesso ao meu conteúdo e eu tenho acesso ao seu conteúdo, se você me permitir te seguir também. E isso começa a acontecer de uma forma em cadeia. Então,
gera um grupo de pessoas com o mesmo interesse, com a mesma intenção, com a mesma afinidade, digamos assim, a mesma forma de pensar. Agora, isso pode ser bom, da mesma forma que pode ser perigoso. Pode ser perigoso por quê? Você com certeza ouviu falar de uma empresa chamada Cambridge Analytica. Essa empresa foi contratada lá nos Estados Unidos, e não apenas nos Estados Unidos, em vários países. Você tem reportagem, tem até um documentário sobre ela disponível aí nos streams, que essa empresa ela era utilizada para influenciar os eleitores. Principalmente. Ela era utilizada primeiro para influenciar consumidores, fazer você gostar de determinado produto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ela viu que ela tinha um potencial muito maior. Ela poderia influenciar eleitores. Ou seja, pessoas de partido A, partido B, ideologia de direita, de esquerda, de centro, a visualizarem, a estarem expostas a conteúdos relacionados àquilo que ela pensava politicamente. Então, por exemplo, se você, lá nos Estados Unidos, se você gostava do candidato republicano, ia aparecer para você só notícias boas do Partido Republicano. Se você gostava do candidato ou da candidata do Partido Democrata, ia aparecer para você só notícias boas do candidato ou da candidata democrata. E o inverso também da mesma forma. Ia aparecer notícias negativas do candidato ou da candidata do partido contrário. Por que isso é perigoso? Isso começou a dominar o pensamento do eleitor. Isso começou a fazer com que o eleitor parasse de ver as informações de forma real e de forma também proporcional e fosse bombardeado por informações de um político ou de determinado partido ou de determinada ideologia. Isso mudou as eleições. A gente teve acesso à reportagem, você também tem, isso é público, acesso a reportagens que você vê que pessoas foram completamente influenciadas na sua tomada de decisão por determinado partido ou candidato em razão das milhares de notificações, de notícias, de vídeos, de informações que ele ou ela recebiam todos os dias, seja pelo seu aplicativo de mensagens, como WhatsApp, como Telegram, seja pelas suas redes sociais, como Instagram, como Facebook, seja por plataformas de pesquisas como Google, como Bing, como tantas outras. As pessoas começaram a ser impactadas por uma empresa inglesa no país, que era os Estados Unidos, e esse impacto foi tão forte que com certeza mudou a história da eleição americana. Isso foi tão relevante que até hoje tem processos contra partidos, contra candidatos em tramitação no judiciário americano, e você com certeza vai ouvir algumas notícias ainda sobre isso. Da mesma forma, o TSE captou vários grupos, aí eu não posso falar de partidos, mas vários grupos políticos que utilizaram essa mesma tecnologia para influenciar os eleitores brasileiros. E aqui eu não vou entrar em direita ou esquerda, em candidato A ou B, isso é irrelevante para a nossa discussão. Nossa discussão ela está relacionada à tecnologia e o impacto dela na minha vida e na sua vida. Pois bem, tanto o partido A quanto o partido B utilizaram dessa tecnologia para bombardear os eleitores e a maior quantidade de pessoas possíveis. E você começava a receber informações direcionadas em razão de pesquisas que você tinha realizado ou em razão de espaços públicos que você tinha visitado. Então, por exemplo, se você fosse a um comício de um candidato A ou B aqui no Brasil, o Google ia saber, mesmo que o seu GPS não estivesse ligado no seu celular, o Google ia saber, eu tenho uma notícia para você. O Google sabe onde você está o tempo todo. E não só onde você está, com os celulares das pessoas que estão à sua volta, ele também sabe com quem você está. Mais uma vez, como disse na aula passada, a questão é quem tem acesso a essa informação. Quem
precisa saber onde você estava num sábado à noite, num domingo à noite, numa segunda pela manhã? Quem precisa ter acesso a essa informação? E o que será realizado com essa informação? Então, por isso a relevância desse tema. Por isso o PL 2338 de 2023 já está em tramitação no Senado, porque ele vai regular exatamente o impacto dessa tecnologia no cotidiano do brasileiro. Empresas de outros países estão influenciando a nossa vida. Isso não tem nenhum filtro, não tem nenhuma regulação. Você simplesmente fornece os dados e ela impacta a sua vida com os algoritmos, ela começa a te influenciar, como eu dei o exemplo do aplicativo de relacionamento. Um outro exemplo muito simples que eu posso te dar, que vai influenciar e que com certeza já aconteceu com você, é você começar a desejar uma coisa que você nunca tinha pensado na vida, que você sequer sabia da existência dessa coisa. Os meus alunos e alunas que estão assistindo aqui, com certeza vão lembrar desse exemplo, que eu dou esse exemplo em sala de aula. Eu sou professor de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho, de pós-graduação em Direito Digital, e esses exemplos se repetem muito. Um exemplo que eu gosto muito de dar é sobre uma cidade. Por exemplo, talvez você nunca ouviu falar sobre a cidade chamada Bariloche. Talvez essa palavra nunca passou pela sua mente. Você nem sabe da existência dessa cidade. Você nem sabe que essa cidade fica no sul da Argentina. Você nunca ouviu falar sobre essa palavra. Mas do nada você está ali assistindo um filme no seu streaming, mexendo no seu celular, mexendo no seu computador, trabalhando, seja no seu escritório, seja na sua casa, e aparece uma imagem. Uma imagem de um rapaz, de uma moça linda, lindo, esquiando ali nas montanhas, nos cerros, né, como os argentinos chamam, de Bariloche. Bariloche é uma cidade que fica na Patagônia Argentina. Então, em determinadas épocas do ano, as montanhas, elas ficam completamente cobertas de neve e tem locais maravilhosos em que você pode esquiar. Mas vamos supor que você não sabe disso, você nunca ouviu falar sobre essa cidade. E aparece do nada para você uma imagem de alguém esquiando lá, depois some aquela imagem. 3 dias depois aparece uma outra imagem de um casal esquiando ali na neve, tomando um café quente, com aquela paisagem de montanhas cobertas de neve ao fundo, aquela cena linda, aquela cena romântica, gente tá próximo aí dos Dias dos Namorados, aquela cena maravilhosa. Aí você se imagina lá com a pessoa, com o rapaz, com a moça que você ama, que você gostaria de estar naquele ambiente. A imagem some. Você não está pesquisando sobre essa imagem. A imagem some. 2 dias depois, aparece para você um vídeo de pessoas andando nas ruas de Bariloche. Pequeno vídeo de um brasileiro ou de uma brasileira que foi para Bariloche e fez um videozinho de viagem. Olha que lindo, olha essa rua, olha essa loja, olha as pessoas aqui e tal. E você vê aquela imagem. Daqui a pouco, as imagens começam a aparecer repetidamente para você, até o ponto que começa a aparecer para você pacote turístico para Bariloche. Divide a sua viagem com traslado aéreo, com hospedagem, café da manhã e almoço em até 12 vezes sem juros no seu cartão. Aproveite a promoção. Estamos em tempo de liquidação. E aquela propaganda aparece para você. Você fala, não, nem conheço Bariloche, nem sei onde fica. E aí começa a aparecer quando a fé. Você está pesquisando sobre a cidade. Você está querendo saber sobre aquele lugar. Você está querendo saber quanto que custa uma passagem, quanto que custa uma hospedagem, como que você pode se organizar para aquela viagem. E em pouco tempo já está aparecendo propaganda para você. Olha, nas suas férias de janeiro, de julho, nas suas férias, aproveite e vá para Bariloche. Tem uma promoção para você especial. O que eu quero dizer com isso? Você nunca tinha pensado nessa cidade. Você não sabia da existência dela. Ela em nenhum momento era relevante para você. Mas a inteligência artificial
por meio dos algoritmos, começou a colocar na sua cabeça que pessoas inteligentes, pessoas bem-sucedidas, pessoas bonitas, famílias felizes vão para Bariloche. Pessoas que estão de bem com a vida, pessoas que estão legais, pessoas que querem curtir, pessoas que querem aproveitar suas férias, vão para Bariloche. E você se enquadra nesse perfil. Você quer um outro ambiente, você quer um ambiente diferente, você quer algo diferente na sua vida. E quando a fé você está pesquisando, está comprando passagem e está viajando para um lugar que você nunca ouviu falar na sua vida. A Spotify, aquele aplicativo de música, ele publicou recentemente um relatório em que ele desenvolveu um software de inteligência artificial que faz com que as pessoas desejem produtos que eles não conheciam. O que a Spotify está querendo fazer é um experimento para gerar lucro. Não esqueçam, tudo é dinheiro, não esqueçam. E o que ela desenvolveu? A tecnologia é o seguinte, as pessoas estão ouvindo muitas músicas repetidas. E tem milhões, bilhões de músicas disponíveis nesses aplicativos de tocadores de música. Só que as pessoas às vezes ficam ali em determinado local. Então ela começa a misturar estilos de música que faz com que você saia, por exemplo, de um samba e comece a ouvir também uma MPB. E aí ele começa a misturar samba e MPB. Você nunca tinha ouvido MPB, você gosta de samba. Aí começa a misturar samba e MPB, quando a fé, ele identifica dentro da música popular brasileira quais as músicas que mais te agradam. E aí eles começam a mandar essa música para você. Do nada, você está ouvindo uma lista e vem uma música extra, e você vai ouvindo aquela música. Daqui a pouco você está consumindo MPB. Ulisses, mas isso é brutal. Isso é uma coisa absurda. E é sobre isso que eu estou falando com vocês. É brutal mesmo. É por isso que a gente tem que regulamentar essa tecnologia. Porque ela começa a influenciar não apenas no que você vai comprar, no que você vai consumir, no que você vai, nos valores que você tem disponível para gastar. Ela começa a influenciar nas suas ideias, na sua forma de pensar. Eu acabei de dar o exemplo de uma empresa que foi fechada, Cambridge Analytica está fechada hoje por determinação judicial, de uma empresa que influenciou os eleitores a tomar decisão na hora do voto. Eu estou falando de uma outra empresa que está influenciando os seus usuários a mudarem o seu gosto musical para consumir outros tipos de música. Eu estou falando de uma tecnologia que está mudando a forma como que o ser humano pensa, se relaciona, se porta na sociedade, negocia. Eu estou falando de uma tecnologia que está influenciando no seu desejo, nas suas vontades, nos seus projetos de vida, naquilo que você almeja, naquilo que você sonha, naquilo que você quer alcançar. E sem nos darmos conta, a gente está entregando para a inteligência artificial, e aí você fala, Ulisses, como fugir disso? Não tem como você fugir disso. Porque não tem como hoje você ficar sem celular. Uma das primeiras coisas, isso é pesquisa, que a gente faz assim que acorda, é ligar o celular. É quase que automático. Você usa o celular para quase tudo na sua vida. Você quer pesquisar, você quer ler uma notícia, você quer assistir um filme, você quer ver um vídeo, você quer conversar com a sua mãe, você quer mandar uma mensagem para o seu namorado, você quer ver algo, ouvir algo, se relacionar com alguém, você usa o celular, o tablet, o notebook, o seu computador. Eu falei na primeira aula e repito aqui, a nossa vida física está completamente relacionada hoje com a nossa vida virtual. Seus avós viveram até os 70, 60, 80 anos, talvez sem nunca ter tido acesso a um computador. Essa geração, ela já nasceu diante do computador. Eu tenho um filho de 5 anos
que ele já sabe acessar aplicativos, ele já sabe baixar um jogo na loja de jogos, ele já sabe fechar e abrir uma notícia, uma publicação, um comercial que passa no meio do joguinho, ele já sabe fechar aquele comercial, aquela propaganda sem fechar o jogo, sem fechar o aplicativo. Estou falando de uma criança de 4 anos, de 3 anos, de 5 anos. Aí as pessoas falam, nossa, mas a gente tem que privar as pessoas de tanta influência de computação, de tanta influência dessa tecnologia. Não tem como privar. Se eu tirar do meu filho o acesso a essa tecnologia, eu tiro dele o acesso ao futuro. Porque se ele for para a escola, vai ter computador, se ele for para a rua, vai ter celular, se ele estiver em algum ambiente de trabalho, vai ter computador. Faz parte da nossa vida. É uma ferramenta hoje indispensável, tal como é a internet, tal como é a eletricidade, perdão. Não tem como você se desvencilhar dessa tecnologia. Não tem como você abrir mão, a partir de hoje, não vou mais usar o meu celular. Como que seu chefe vai falar com você? Como que você vai mandar uma notícia para o seu chefe de que você está de atestado? Como que você vai se comunicar com seus funcionários? Como que você vai marcar um barzinho com seus amigos? Você vai para o orelhão? Você vai mandar carta? Sinal de fumaça? A tecnologia veio e estamos expostos a ela. A grande questão agora é como que nós iremos lidar com essa tecnologia. Como que nós iremos nos relacionar com essa tecnologia? Porque ela já está posta. Ela é uma realidade. E é uma realidade inafastável. Faz parte da minha e da sua vida. Você está me vendo agora porque a tecnologia te deu acesso a essa possibilidade de assistir um vídeo, seja ao vivo na TV, seja nas redes sociais, seja no YouTube, no canal da Rede TV, da TV Justiça. Você teve acesso a essa tecnologia. E você não quer mais voltar para a caverna. Uma vez que o homem saiu da caverna, lembrando no mito de Platão, ele não quer mais ficar sem acesso ao conhecimento. E uma vez que você foi exposto ou exposta a uma nova tecnologia, você não quer voltar para o que você tinha antes, você quer aproveitá-la ao máximo. A discussão que se põe agora, a discussão que se impõe ao nosso cotidiano é como que a gente vai regulamentar essa tecnologia. A gente vai falar isso mais profundamente nas próximas aulas. Agora, o que nós temos? O algoritmo, ele impacta nosso cotidiano porque ele personaliza a forma que a gente tem acesso ao conteúdo. Ele afeta aquilo que você está vendo e afeta a tal ponto, tem um filme que o Leonardo DiCaprio, é uma dica também de um filme muito interessante para você assistir. Estava com o nome do filme em mente, mas a sinopse do filme é muito simples. É um grupo de criminosos que eles foram contratados para invadir a mente de uma pessoa e implantar uma ideia naquela pessoa. Lembrei, o nome do filme é A Origem. Pesquisa, vale a pena demais você assistir. É um pouco confuso, é um pouco complexo, assista com calma, com tempo para você ter muita atenção. Mas a ideia principal do filme é essa, um grupo de pessoas que invadem a mente, o cérebro de outra pessoa e implantam uma ideia na cabeça daquela pessoa. Implantam a ideia para que aquela pessoa acredite de fato que foi ela que produziu aquela ideia, que ela chegou sozinha àquele raciocínio. O filme é muito interessante, é baseado num clássico da literatura, mas o que eu quero dizer é que esse filme, salvo engano de 2011, é realidade hoje, não é ficção mais. Eu falo isso muito para os meus alunos, nós estamos vivendo no futuro, nós não estamos no presente.
Nós estamos vivendo no futuro. O que os pensadores, os filósofos, os cientistas pensaram há 10, 15, 30, 100, 200 anos atrás, nós estamos vivendo hoje. E amanhã já estaremos vivendo uma outra realidade, porque a tecnologia ela está avançando de uma forma absurda. É só você ver. Antes da pandemia, o tempo que era utilizado para produzir uma vacina realmente eficaz, demorava às vezes 10 anos para produzir uma vacina. Durante a pandemia, em menos de um ano, foram produzidas diversas vacinas com várias tecnologias diferentes. Por que isso? Porque cientistas, pesquisadores, infectologistas do mundo inteiro começaram a se conectar e trocar informações por meio de plataformas digitais, por meio de redes sociais e desenvolver de forma conjunta, um morando no Japão, outro na Inglaterra, um aqui no Brasil, outro nos Estados Unidos, e desenvolver de forma conjunta uma vacina. O que antes demorava 10 anos, a gente criou em 6, em 8 meses. O futuro é hoje. O futuro é agora. Quanto mais rápido nos adaptarmos a essa nova realidade, mais rápido você aproveita e sobrevive. Porque quem não se adaptar vai ser atropelado por essa realidade. Agora, Ulisses, você fala e às vezes eu não sei se o que você falou é para assustar, é para consolar, eu fico meio perdido em tantas informações. De forma alguma eu quero assustar você. Muito pelo contrário, eu só estou expondo você à informação de que uma tecnologia está à nossa disposição. E essa tecnologia pode ser usada por mim e por você em nosso benefício. Alguém, em algum momento, acessou minhas redes sociais e viu que eu estava expondo conteúdo sobre inteligência artificial. Esse alguém falou com outro alguém, que falou com outro alguém, e hoje eu estou aqui no estúdio da TV Justiça. Se você me perguntar, eu não conheço ninguém aqui desse estúdio. Não tenho contato com o diretor, com a produção, com os profissionais de câmera, não conheço. Alguém me indicou, porque essa pessoa entendeu que eu poderia produzir um conteúdo que fosse de interesse desse programa. Então, eu hoje sou dependente da tecnologia para realizar o meu trabalho. Se não tiver tecnologia, eu perco dinheiro, eu perco renda. Então, quanto mais eu utilizo a tecnologia a meu favor, a meu benefício, mais eu posso dar conforto à minha família. Da mesma forma você. Quanto mais você utilizar a tecnologia de forma responsável, de forma ética, de forma coerente, com bom senso, mais você vai aproveitar as oportunidades que essa tecnologia te dá, que não deram para os seus pais, por exemplo. O esforço que seus pais, que seus avós fizeram para chegar onde eles chegaram profissionalmente, pode ser e muito reduzido pela tecnologia que você tem à sua disposição hoje. E aí é quando eu brinco com os meus alunos. Você tem toda essa tecnologia. Olha, eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro que meu pai comprou aquela enciclopédia Delta Larousse. A gente queria a Barça, mas a Barça era muito cara. E aí o que papai conseguiu comprar foi a Delta Larousse e era fantástica. Tá? Era uma publicação que vinha junto com o jornal da Folha de São Paulo, você comprava quinzenalmente, semanalmente. Enfim, eu sei que meu pai conseguiu comprar aquela enciclopédia. E eu e meus irmãos usávamos aquela enciclopédia com muita sede de conhecimento, muitas imagens, figuras, fotos e muitas informações na enciclopédia. Hoje, com esse seu celular, você tem todas, eu não estou falando a Delta Larousse, eu estou falando todas as enciclopédias do mundo disponíveis a você e a maioria já está traduzida para o português, você sequer precisa traduzir. Então, meu filho hoje tem muito mais possibilidade de acessar uma qualidade de vida melhor do que a minha, porque ele tem mais acesso a conteúdo, a informação, a conhecimento. Então, o que a gente precisa entender
é que a gente, de fato, está sendo afetado pelos algoritmos. Os algoritmos, de fato, estão determinando a nossa forma de ver o mundo. Eu mostrei isso com vários exemplos muito simples para vocês. A questão é, você vai ficar refém da tecnologia ou você vai usar ela a seu favor? Você vai ficar querendo voltar para as cavernas como um eremita, voltar para as montanhas e isolar sua vida da tecnologia, das redes sociais? Vou sair do Instagram. Depois dessa aula do Ulisses, eu não quero saber mais de rede social. Eu não vou mais usar o Google. Eu vou jogar meu celular fora. Não, 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 não. Ferramentas incríveis à sua disposição. Para o que você quiser. Para o que você quiser. A grande questão é como que você está utilizando. Se você passa a maioria do seu tempo vendo vídeo de gatinho, nada contra isso, vendo foto de carro, foto de desenho, ou se você está utilizando também para se divertir, mas não apenas para se divertir. Está utilizando para se informar, para produzir conteúdo, para se vender profissionalmente, é isso mesmo, se expor profissionalmente, ou vender um produto que você realiza, expor a sua loja, expor o seu produto, expor o seu negócio. Como que você está utilizando essa tecnologia? É muito benefício para você apenas usar como uma rede social de troca de mensagens. Não, é muito mais do que isso. E você pode aproveitar, e eu estou puxando aqui a sua orelha com muito carinho para você aproveitar isso da melhor forma possível. O que nós temos hoje? O algoritmo hoje sabe o seu score. E eu quero deixar isso claro. Aí você já vem falar para mim, nossa, o Ulisses vai me assustar de novo. Tem uma série na Netflix que se chama Black Mirror. Nessa série, salvo engano, na terceira temporada, o primeiro episódio da terceira temporada, ele conta a história do score. O que é o score? É pontuação. O episódio, as pessoas usam o celular e a forma como que você se porta em sociedade, a forma que você se relaciona, que você fala com as pessoas, que você compra, que você vende, o que você publica, ela gera pontuação positiva ou negativa para você. Então, conta a história de uma moça que ela está ali querendo aumentar o seu score. Por quê? De acordo com o score, naquela série, naquele episódio, ela poderia acessar restaurantes melhores, ela poderia concorrer a cargos de emprego melhores, poderia comprar casas melhores, em local melhor. Então, na lógica daquela série, não necessariamente você ter dinheiro é o que determina a sua vida. Olha só o que eu estou te falando. A gente cresceu num mundo em que o dinheiro ditava tudo. Nessa série eles falam o seguinte, fica claro o seguinte, o seu score, a forma como que você se porta nas redes sociais é mais importante do que o dinheiro que você tem. Porque você pode até ter dinheiro para comprar uma casa no centro de São Paulo, no centro de Salvador, no centro de Brasília. Mas se você não tiver uma pontuação, um score suficiente, você não vai poder comprar aquela casa, porque para morar naquela região, só pessoas com pontuação acima de 5, de 6, de 7. Ok. Na história, a mulher passa por vários perrengues, por várias dificuldades, porque ela tenta constantemente melhorar o seu score e ter mais acesso à qualidade de vida. Isso saiu em 2015, mais ou menos, foi publicado ali na Netflix, Black Mirror. Nós já temos a vida sendo controlada pela nossa pontuação. Na China tem um aplicativo chamado WeChat. Esse aplicativo, ele reúne dentro dele lojas, reúne dentro dele bancos, reúne dentro dele acesso a órgãos do governo.
E nele você tem uma pontuação. Se você paga suas contas em dia, se você não envolveu em nenhum problema no trânsito, se você não se envolveu em nenhuma briga num bar, se você é uma pessoa socialmente benéfica, socialmente ativa, se você faz, de modo geral, o que se espera de um cidadão, você tem uma pontuação X. Agora, se você não tem uma pontuação ou por alguma coisa que aconteceu na sua vida, você perdeu pontuação, você pode até ter dinheiro, mas você não consegue comprar um ticket para acessar o metrô. Você pode até ter dinheiro, mas você não consegue entrar nos melhores restaurantes de Pequim. Você pode até ter dinheiro, mas você não consegue comprar uma passagem aérea para ir para um local. E em determinadas cidades exige que a pessoa tenha já uma pontuação X para acessar os seus pontos turísticos. Realidade. Isso já existe. Isso já está acontecendo. Então, um ponto relevante. Os algoritmos estão sendo utilizados para controle da população. Hoje o Estado sabe onde você está, com quem você está, com quem você conversa, com quem você trabalha, com quem você se relaciona. Qual é a sua religião, qual é a sua posição política. O Estado hoje tem acesso à sua vida de forma mais ampla, como nunca teve na história da humanidade. O Estado tem o acesso a tudo que lhe é mais caro, privado, íntimo, está à disposição do Estado. A questão que eu coloco para mim e para você hoje é como que a gente vai lidar com isso. É uma tecnologia enorme, extremamente relevante, que eu já provei que impacta a nossa vida, mas a gente, em alguns momentos, não consegue identificar como que a gente se relaciona com essa tecnologia. Isso é muito importante, isso é muito relevante. Caminhando para finalizar essa aula, eu deixo claro para você que esse relógio digital que você utiliza, que marca quantos passos que você dá no dia, que marca o seu batimento cardíaco, tem alguns relógios que já sabem até o seu índice glicêmico, uma série de informações da sua saúde, eles já estão sendo utilizados por empresas de saúde, seguros de saúde, como planos de saúde. Daqui a pouco, ainda não é permitido isso, mas daqui a pouco, para você ter um plano de saúde, você vai ter que andar com um relógio digital no seu pulso, que vai gerar informações sobre se você é uma pessoa que não se exercita, se você é uma pessoa que se alimenta mal, se alimenta em horas erradas, como que é a sua saúde, como que é o seu cotidiano. Com essas informações que são geradas pelo seu relógio, o plano de saúde vai determinar qual o valor da mensalidade que você vai pagar. Se você vai dar mais prejuízo para o plano, se você vai usar mais o plano ou menos o plano, de acordo com o seu estilo de vida. A gente tem já aplicativos que determinam para o banco com muita precisão se você é um bom ou um mau pagador. Se você paga as suas contas em dia, se você cumpre com seus compromissos financeiros, ou se você é aquele tipo de pessoa que não paga, ou se paga, paga sempre atrasado, fica sempre ali no limite, sendo sacrificado ali pelas finanças. E aí o banco vai decidir com essa informação se vai te emprestar. E se te emprestar, qual é a taxa de juros que vai aplicar a você? A minha pergunta para você, telespectador, é uma. Você está sendo vendido sem saber para quem e nem como. A sua vida. Se você vai pegar um empréstimo para comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem, a sua vida está sendo determinada por uma tecnologia e você não sabe como que ela funciona. A minha discussão e a minha provocação para você aqui, hoje, é como que a gente vai lidar com essa realidade. E eu vou falar sobre isso com mais precisão, com mais tempo, com mais profundidade na próxima aula. E na próxima aula a gente vai discutir sobre a simbiose entre seres humanos e máquina.
É uma inovação colaborativa ou é uma velha exploração do trabalho? A tecnologia chegou para facilitar o nosso trabalho, para melhorar nosso trabalho, para potencializar as nossas qualidades, ou ela chegou para me substituir? A gente vai falar isso na próxima aula. Fique comigo. Mas antes da próxima aula, vamos ao nosso quiz. Vamos a algumas perguntas aqui para saber se você conseguiu aí acumular algum conteúdo dessa aula. Então convido você à primeira pergunta. Assinale um efeito esperado na implementação da inteligência artificial. Alternativa A, revolução no mercado de trabalho. B, garantia da proteção de direitos humanos. C, nenhum impacto social, ético ou jurídico. D, não haverá nenhum efeito no cotidiano do cidadão. Na sua opinião, com o conteúdo que a gente expôs, qual dessas alternativas é a única correta? Vamos lá. Alguns segundinhos aí para você pensar, refletir. Vamos para a resposta certa, vamos saber se você acertou. Por gentileza, resposta certa, revolução no mercado de trabalho. Eu falei aqui, deixei muito claro e dei um exemplo pessoal de que a tecnologia me ajuda a ter acesso a melhores condições de trabalho na minha vida. E eu tenho certeza que na sua vida também. Você pode utilizar a tecnologia, a inteligência artificial, plataformas digitais hoje para se expor profissionalmente e também para expor os produtos que você desenvolve. Vamos em frente. Segunda pergunta, por gentileza. Para uma empresa, o uso dos algoritmos de aprendizado de máquina promove a alternativa A, redução da criatividade e inovação. B, aumento da eficiência e produtividade. C, maior controle e vigilância governamental. Ou D, diminuição da diversidade cultural e social. Na sua opinião, qual é a resposta correta? A, B, C ou D? Chuta, pensa, reflita, marque. Vamos para a alternativa correta. Vamos ver se a gente está no caminho certo, por gentileza. Alternativa B, aumento da eficiência e produtividade. Tanto para empresas quanto para as pessoas físicas, a tecnologia facilita, melhora e torna mais eficaz o seu trabalho e coloca ele de uma forma mais exposta para uma quantidade maior de consumidores que antes da tecnologia você não teria acesso. Então, quem marcou a alternativa B fez certíssimo. Para a próxima pergunta, por gentileza. Qual das alternativas abaixo é um dos desafios e preocupações em relação à privacidade, segurança e viés algoritmo, que podem impactar negativamente a vida humana? Antes das respostas, viés algoritmo é uma informação que a gente vai abordar com mais profundidade na próxima aula, mas nada mais é do que um pensamento do produtor da tecnologia, do desenvolvedor da tecnologia que é replicado na máquina. Um exemplo simples, uma pessoa preconceituosa, sem ela querer, às vezes é de forma automática, ela reproduz nos códigos de programação aquele preconceito, e aquele preconceito é replicado pela sua tecnologia. Na próxima aula a gente aprofundará esse assunto, mas vamos lá. A, falta de transparência e explicabilidade dos algoritmos. B, aumento da diversidade cultural e social. C, melhoria na qualidade de vida das pessoas. D, diminuição da dependência em tecnologia. Dentre essas 4 alternativas, só uma é certa. Vamos ver se você acertou. Vamos para a alternativa correta, por gentileza. Falta de transparência e explicabilidade dos algoritmos. Nós falamos aqui que
A gente sabe que a tecnologia funciona de uma forma muito impactante na nossa vida, no nosso cotidiano. Impacta várias áreas. Eu dei exemplos na vida amorosa, eu dei exemplo em situações de lazer, eu dei exemplo em situações de trabalho, dei exemplo até numa questão eleitoral, numa decisão eleitoral. Impacta. A questão que a gente precisa saber é qual é a transparência, como que impacta, quem tem acesso a esses dados, e o que o governo está fazendo para nos proteger. Isso é um gancho para a nossa próxima aula e eu convido você a estar conosco. Na próxima aula, nós falaremos sobre a simbiose, a relação, a inter-relação entre seres humanos e máquina, seres humanos e tecnologia. Essa relação se dá de forma colaborativa, ambos estão ganhando, ou é uma velha exploração do ser humano que está sendo agora replicada por uma nova tecnologia. Fique conosco, te aguardo no nosso próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.